Nesta lista de hoje, vamos falar dos celulares mais bizarros do mundo. Vamos começar pelo Nokia 7280, que está em nosso 10º lugar. A finlandesa Nokia, sem dúvida, é a campeã de celulares com designs absurdos, inclusive escolhemos um deles para abrir essa lista, o Nokia 7280, lançado em 2004. Na época, a empresa resolveu apostar numa linha de aparelhos que conquistasse o público interessado em moda e esse universo fashionista. 3 modelos foram lançados com essa proposta: Nokia 7260, Nokia 7270 e o Nokia 7280, modelo que escolhemos para encabeçar a lista. O Nokia 7280 é um celular com uma cara meio de gravador de voz e que ficou conhecido como celular batom. Em 9º lugar está o Nokia 7600. O Nokia 7600, lançado em 2003. Parecido com um brinquedo, o Nokia 7600 foi concebido num formato de concha, arranjo que o tornou alvo de muitas críticas, devido à tela estar ao centro e os botões físicos ao redor. O aparelho conta com uma tela TFT de 2 polegadas com a resolução 128x 160 pixels e suporte para 65.000 cores. Esse aparelho chegou a ser lançado pela Nokia no mercado brasileiro, em 2004, juntamente com outro modelo com design bem ousado, o Nokia 7700. Em 8º lugar está o Siemens Xelibri. Meu primeiro celular foi da Siemens, o A50, modelo que tinha um design até que interessante para a época. O mesmo não pode ser dito sobre o Xelibri, lançado em 2003. Assim como o Nokia 7280, o público-alvo do aparelho era a camada ligada ao mundo da moda, mas a Siemens resolveu elevar o patamar. Ao invés de um design único, a empresa convidou alguns designers que projetaram simplesmente 8 versões, uma mais tenebrosa que outra. Um dos 8 modelos parecia até um compartimento para pó de maquiagem. O aparelho não tinha câmera, pesava 90 gramas, fazia descagens por voz e permitia que o usuário mandasse e-mail. Em 7º lugar está o Pantec Curitel GA400B. O Pantec Curitel GA400B pode ser apelidado de telefone do Chapeleiro Maluco, personagem do universo de Alice no País das Maravilhas. Sério, que aparelho absurdo! Além do seu formato torto, o celular é invertido, a tela fica embaixo e o teclado em cima. Até a organização dos botões do aparelho da sul-coreana Pantec é estranho. Os projetistas desse modelo deixaram de lado qualquer simpatia por ergonomia e usabilidade. Em 6º lugar está o CS Corp F88. É sério, esse produto chegou a ser lançado. Não é de hoje que empresas chinesas tentam usar no mercado de telefonia móvel. Em 2006, a CS Corp anunciou o F88, um dos produtos mais horrorosos já lançados na história. Uma mistura de morfador dos Power Rangers com Unitrix. Na época, a companhia tentou unir relógio com celular, mas o resultado foi um fracasso monumental. Além do design estranho que ele tem. O F88 era preso ao pulso como um relógio convencional, tinha diversos botões, uma tela que saia na lateral e uma antena visível na parte superior. Inicialmente o F88 foi projetado especialmente para um jogador de ping-pong, posteriormente chegou ao mercado. Em 5º lugar está o Motorola Flip-Out. Loucura e ousadia no design nem sempre significa algo ruim, em diversas ocasiões acaba resultando em produtos interessantes. Na minha opinião, o Motorola Flip-Out é um deles. Lembro bem quando ele chegou ao mercado brasileiro, em 2010, pelo preço sugerido de R$ 999. Posicionado na época como um aparelho direcionado ao público jovem, o Flip-Out se destaca pelo design quadradão e o fator deslizante. A parte frontal podia ser elevada, revelando o teclado QWERTY. O Motorola Flip-Out tinha uma tela de 2,8 polegadas com resolução 320 multiplicação 240 pixels, 512 MB de memória interna, expansível para até 32 GB, via microSD, e câmera de 5 MP. As opções de conectividade eram Wi-Fi, 3G, Bluetooth. Em 4º está o Toshiba G450. Pouco lembrada neste segmento, a Toshiba já deu seus saltos no mercado de telefonia móvel. Um dos modelos é o G450. Diversas empresas que atuam neste mercado já tentaram pelo menos uma vez apostar em um aparelho que tenha uma cara futurista, estilo comunicador de filme de ficção científica.
O G450 foi uma dessas tentativas. Lançado em 2008, o G450 é basicamente um módulo vertical com 3 áreas circulares, uma delas é a tela e as outras duas estão equipadas com teclas. Na época de lançamento já era considerado estranho, atualmente essa percepção é potencializada, deixando a reflexão: como uma empresa teve a coragem de colocar isto no mercado? Em terceiro lugar está o Samsung Serene. Lançado em 2005, o Samsung Serene foi uma parceria entre gigante sul-coreana com a empresa especializada em equipamentos de áudio Bang e Olufsen. O celular, que também parece algum acessório, como caixa para joias ou maquiagem, era equipado com uma tela TFT de 320x 240 pixels, câmera VGA, bateria de 800 mAh, além de suporte para SMS, MMS e e-mail. Além de feio, a solução prática adotada pela Samsung para armazenar a câmera foi péssima, posicionada na lateral do aparelho. Essa disposição permitia que o usuário filmasse o que estivesse ao lado direito do dispositivo, mas não o que estava atrás ou na frente. Em segundo está o Galaxy Beam i8530. O Galaxy Beam é um aparelho que pode ser considerado normal em termos de design, comparado aos demais modelos da lista. Mas há um fator nele que o diferencia e o eleva instantaneamente para o hall dos celulares mais loucos já lançados: ele era equipado com um projetor. Lançado em 2012, o aparelho não tinha a pretensão de se tornar uma referência em termos de projetor. Aliás, o resultado era bem fraquinho, mas claro que a Samsung chegou a fazer um barulho no mercado por tal ousadia. Esse projetor, localizado na parte superior do aparelho, tinha apenas 15 lumens e a resolução máxima era de 640x 630 pixels. A Samsung falava que a 2 metros de distância a projeção era o equivalente a uma tela de 50 polegadas. A tela do Galaxy Beam era de 4 polegadas com resolução de 480x 800 pixels. O processador tinha 8 núcleos e o sistema era o Android 2.3. Este aparelho teve uma vida bem longa no mercado brasileiro. Em 2016, 4 anos após seu lançamento, ainda era vendido em nosso país. Na China, a Samsung chegou a lançar uma segunda versão do Galaxy Beam, em 2014. E em primeiro lugar dessa lista dos horrores está o Nokia N90. O Nokia N90, que na minha visão, é um dos celulares mais legais já lançado. Lançado em 2005, o modelo unia o flip e o movimento de abrir e fechar, com a possibilidade de girar a tela, deixando o aparelho com uma cara de filmadora. O Nokia N90 já tinha parceria da gigante finlandesa com a lendária Carl Zeiss, que colaborou no desenvolvimento da câmera que equipa esse celular. O Nokia N90 ficou bem famoso como solução para gravação de vídeo caseiros. Alguns foram até além, utilizando o aparelho para produções mais profissionais. A câmera do Nokia N90 era de 2 MP. Sua tela principal era de 2,1 polegadas com resolução 352x 416 pixels.